Olá, boa noite, tudo bem, amigos? Irmãos que nos acompanham nessa noite. Hoje o nosso culto é via live. A Igreja Presbiteriana Nova de Jerusalém, no último final de semana, o Conselho tomou a decisão de não mais abrir o templo devido ao surto do coronavírus e todas as nossas transmissões por tempo indeterminado ocorrerá via live. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los e o nosso desejo é que nessa noite, no culto de estudo, juntos, possamos aprender mais da palavra e que esse aprendizado gere em nós mudança de vida. Nós vamos iniciar orando, nós vamos clamar ao eterno Deus. E temos alguns pedidos nesta noite. Nós vamos orar pelas pessoas infectadas pelo coronavírus, o Covid-19. Intercederemos também pelo controle desta pandemia, pelos profissionais da saúde, pelos grupos de risco e também pela oportunidade de anúncio das boas novas. Alguns outros pedidos que nós temos aqui, pelos cantineiros, irmãos que trabalham em cantinas, escolas municipais, estaduais, ETECs, FATECs, também pelos empresários que têm atravessado este período no Brasil com muitas dificuldades. Vamos interceder pelos funcionários públicos, os profissionais da saúde, clamar também pelos trabalhadores, pelos idosos, pelas crianças, enfim, por todos os cidadãos que precisam encarar este desafio deste surto do coronavírus. Oremos, irmãos. Senhor, nós queremos agradecer por essa noite. Obrigado porque juntos podemos clamar ao Senhor na certeza que a nossa vida está em Tuas mãos. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas. E nós queremos pedir, Pai, que o Senhor visite cada um dos Teus filhos, as Tuas filhas nessa noite, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão cansados, que o Senhor renove as forças, traz ânimo ao coração. Deus, nós queremos pedir, Pai, ao Senhor, que o Senhor mesmo transforme essa situação do coronavírus, permita que os médicos tenham sabedoria para descobrir a maneira correta de vencer este vírus. Nós pedimos ao Senhor por isso nessa noite, queremos clamar por cada pedido aqui mencionado, pelos profissionais da saúde. Senhor, queremos pedir para aquelas pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. Queremos clamar, Senhor, pelo controle dessa pandemia. Queremos rogar ao Senhor também pela oportunidade de anúncio das boas novas. Visita para os trabalhadores, visita os funcionários públicos, os empresários da nossa nação. Visita, Senhor, também os cantineiros, irmãos que trabalham semanalmente nas escolas e que, devido a este surto, as escolas estão paradas, fechadas. Nós queremos clamar pelos nossos idosos, por nossas crianças. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo derrame favor e graça, abençoa a nossa nação, abençoa o município de Guarulhos, que também precisa enfrentar este momento tão complicado da nossa história. Nós clamamos por isso nessa noite, com perdão dos nossos pecados, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema dessa noite do nosso estudo é a temporalidade da vida. A partir do livro do Eclesiastes, capítulo de número 3, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim o texto sagrado: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho.
Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Até o versículo de número 15. Nós começamos a ponderar a respeito do capítulo 3 desde a semana passada. Uma das grandes dádivas de Deus para a humanidade é o tempo. A boa administração dessa dádiva é algo desafiador. Hoje é uma correria desenfreada para se cumprir os compromissos, para se cumprir as agendas, o que acaba gerando, muitas vezes, uma atividade prejudicial. Esse corre-corre tem causado um dos principais problemas da atualidade, o estresse. Como administrar e utilizar corretamente o tempo? Muitos dizem que não tem tempo para nada. Será que essa afirmativa tem fundamento? Se a vida é tão passageira, como devemos viver? E em sua bela poesia, o sábio pregador, a espécie de professor do Eclesiastes, começa o capítulo 3, afirmando que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele mostra que há um tempo, ou seja, há um momento apropriado para cada atividade humana. É necessário, portanto, ter discernimento para desenvolver cada atividade no tempo correto. E é interessante que nos 8 primeiros versículos são apresentadas pelo menos 14 situações que cobrem várias atividades desta vida. Eu diria que são vários aspectos da temporalidade da vida, que são apresentados em pares, indicando a universalidade do controle de Deus. Ele tem o controle sobre todas as coisas, sobre cada passo, sobre cada vida, sobre toda a sua criação. E é interessante que ele faz isso, os 8 primeiros versículos descrevem isso. De um lado ele diz, olha, há tempo de nascer e morrer, plantar e arrancar. Ou seja, existem eventos que devem ser prioritários na vida humana. Existem eventos que são importantes da vida humana. E aí ele apresenta a questão de matar e curar, derribar e edificar. Ou seja, existem atividades criativas e destrutivas, coisas boas e coisas más na temporalidade da vida. E aí ele chega no versículo 4 e ele vai dizer, olha, há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Ou seja, situações que envolvem emoções humanas, são parte da caminhada da vida. No versículo 5 ele diz, há tempo de espalhar e tempo de ajuntar, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Ou seja, na caminhada da vida, na temporalidade da vida, nós vamos encontrar ou criar amizades e estamos sujeitos a também ter que lidar com inimizades. No versículo 6 ele diz, há tempo de buscar e perder, guardar e deitar fora. Ou seja, nós precisamos aprender a lidar com coisas, com posses humanas. No versículo 7, a primeira parte, ele diz, há tempo de rasgar e tempo de coser. Ou seja, existem atitudes que são destrutivas, mas também existem atitudes que são criativas. E nos versículos 7, a parte B, o versículo 8, ele vai dizer que há tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, o falar humano, o prosseguir diário da vida também passa pela individualidade e pela responsabilidade da vida. Queridos, sabendo que o assunto principal dessa perícope, desse pequeno trecho que nós lemos das Escrituras, é a temporalidade da vida, o nosso alvo é ponderar o viver humano à luz da soberania de Deus. Como é que eu posso enxergar essa temporalidade da vida a partir da ótica do Criador, que é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo e todos? Eu queria ponderar alguns princípios. O primeiro deles, a temporalidade da vida e a sua fragilidade. É fascinante observar a exposição do pregador acerca do controle de Deus sobre o tempo, mas, ao mesmo tempo, é extremamente significativo
observar que a sua visão não é somente otimista. Aliás, até certo ponto, ela chega a ser uma visão pessimista. Ele vê que a vida impõe momentos vários, que o ser humano se considera frágil, inútil e sem possibilidade de se controlar. Alguém já disse que a soberania de Deus confirma a pequenez da vida humana. Realmente, o texto apresenta ou aponta para Deus como aquele que possui o controle sobre a vida temporal. Mas não é somente um controle, é o controle total sobre a vida humana. Como já foi dito, essa forma de linguagem em pares sobre as várias circunstâncias da vida humana indica o controle de Deus e, ao mesmo tempo, demonstra a pequenez humana. No Salmo 139, o salmista já havia descrito o poder e a soberania de Deus. Aquele que pode tudo, sabe todas as coisas e está em toda parte. Lá o salmista vai afirmar que o ser humano não pode fugir da presença de Deus, comprovando assim a limitação humana. Já Tiago, na sua epístola, vai nos lembrar, e Tiago caminha na mesma direção do salmista, na mesma direção do pregador do Eclesiastes. Tiago nos lembra a vida como sendo uma neblina, que aparece e desaparece repentinamente. Por isso, queridos, recomenda com muita propriedade que todos os planos temporários sejam submetidos à vontade do Senhor. Quantos estão se esquecendo desse ensino bíblico e se consideram autossuficientes, totalmente independentes, fortes demais, arrogantes, sem necessidade de ser ajudados? Cuidado, a vida é temporal, a vida é frágil e passageira, sendo que Deus é quem controla todas as coisas. Por isso nós precisamos, amigos, aprender a depender sempre dele, aprender a depender do Criador. Nosso labor é basicamente sem lucro, porque Deus planejou de tal maneira e de tal maneira controla os fatos de nossa vida, que todos os nossos esforços são impotentes para produzir qualquer mudança essencial. O alcance total da vida está além do controle humano, quando se observa que os eventos que o pregador alinhou eram inclusive opostos entre si. A temporalidade da vida e a sua fragilidade deve nos lembrar que nós não somos o centro da caminhada. O centro reside no autor da vida. Ele é o centro e ele deve ser o centro da nossa jornada. A pergunta que chega até nós é a seguinte: como você tem lidado com a temporalidade da vida? Como você tem encarado a fragilidade da vida? Como é que você compreende que essa temporalidade, que essa fragilidade, você é parte e todos nós participamos deste enredo? Mas há um segundo princípio que o pregador do Eclesiastes vai nos apresentar: a temporalidade da vida e o prazer de viver. Nos versículos 12 e 13, ele diz assim: sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Percebe-se, irmãos, o privilégio de se viver bem, aproveitando o tempo debaixo da soberania de Deus. O pregador volta ao tema que constitui a mensagem central do livro, que é a busca pelo sentido da vida. Qual o sentido da vida? Esta é a grande questão que o livro do Eclesiastes levanta. O pregador volta a esse tema, que é a busca do sentido da vida. Ele já havia falado sobre gozar de todo bem. No capítulo 2, pelo menos 3 vezes, ele vai reiterar isso. Isso nos faz lembrar, irmãos, do filósofo Aristóteles, que dizia que prazer é o ato de um hábito que é conforme à natureza. Prazer é o ato de um hábito que é conforme à natureza. Para Aristóteles, esse hábito significa disposição constante, ou seja, desligando assim o prazer de sua conexão com a sensibilidade, dado que o hábito pode ser sensível ou não sensível. Esse pensador apresenta um desafio para se ter uma vida de constante prazer.
independente das circunstâncias. Para o pregador do Eclesiastes, o propósito maior do ensino é falar do bom aproveitamento da vida, o que significa viver de modo ativo, contente e praticar a vontade do Criador. Ele chega a afirmar que esse desfrutar agradável da vida se constitui em algo aprovado por Deus, pois isso é também dom de Deus. Olha o versículo 13. Ele diz, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Nesse sentido, o pregador envia a seguinte mensagem para os jovens, lá no capítulo 11, no versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recresce o teu coração nos dias da tua mocidade. Nesse mesmo sentido, o sábio envia esse recado também aos jovens, lembrando da questão da temporalidade da vida. Há muita gente simplesmente vivendo, há muita gente simplesmente somando anos de vida, mas sem ter alegria. São pessoas que vivem sem qualidade de vida, pois não têm prazer de viver. Tais pessoas encaram o trabalho como um peso, como algo perverso. Sabe-se que o mais importante não é viver muito, mas viver bem. O que se deve procurar é qualidade de vida. O prazer de viver não está condicionado, em princípio, a fatores externos, mas sim o principal fator interno, o estado da alma, com quem nós atravessamos a temporalidade da vida. O prazer de viver não está condicionado ao lugar onde você reside, se é um imóvel próprio, emprestado, alugado. Não é isso. Não é o município onde você reside. O prazer de viver não está condicionado ao cargo que você exerce. O prazer de viver não está condicionado às posses que você tem ou que você almeja ter. O prazer de viver não está condicionado à sua escolaridade. O prazer de viver não está condicionado à sua história de vida. O prazer de viver não está condicionado aos percalços ou às alegrias que você trilhou até aqui. O prazer de viver passa necessariamente pela presença do Autor da vida. A grande questão é com quem nós atravessamos a caminhada, ao lado do Eterno ou distante dele. E o pregador nos apresenta isso de maneira muito clara, quando ele diz, também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Este é o nosso grande desafio, irmãos, porque ponderar a temporalidade da vida é necessariamente fazer um autoexame. Todos nós somos peregrinos na vida. Nós estamos aqui apenas de passagem. Apenas de passagem. É fato que inúmeras vezes somos tentados a viver como se a nossa morada fosse aqui. E esquecemos que a vida é frágil e curta. Por isso, atenção dobrada ao viver a vida. Mas é o terceiro princípio que o sábio nos apresenta. Ele diz, olha, a temporalidade da vida e a sua fragilidade. A temporalidade da vida e o prazer de viver. Mas agora ele diz, olha, a temporalidade da vida e a sua segurança. Ele chega no versículo 14 e diz assim, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Quando se chega no versículo 14, o pensamento do pregador se volta para a segurança da vida. Essa segurança tão necessária que precisa ser buscada, vivenciada, aqui descrita a partir do mover soberano de Deus. É importante destacar alguns aspectos da ação soberana de Deus, a qual nos proporciona segurança. Um destes aspectos, a segurança que Deus oferece ao seu povo, é uma segurança permanente. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Em outras palavras, Deus é eterno em seu ser
e tudo quanto faz é também eterno. A ideia principal aqui que não há possibilidade de fracasso quando se vive sob o controle divino. A proteção do Senhor é eterna. É isso. E isso produz aquela segurança que dura a vida toda. Durante a caminhada do povo de Deus pelo deserto, nunca se apartou a coluna de nuvem e nem a coluna de fogo enviadas pelo Senhor. Deus nos proporciona, queridos, uma segurança permanente no deitar-se, no levantar-se, no caminhar, no sentar. É uma segurança permanente, mas também é uma segurança completa. O sábio diz: nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. A vida humana está completamente segura pelo eterno Deus, pois tudo que ele faz é perfeito e completo. Deus age de modo a proporcionar segurança completa e eficaz, pois nenhuma das suas obras precisa ser abandonada ou desprezada. Os projetos humanos carecem de acréscimos, de retiradas, de reformas, de adaptações, de revisões, de adequações, mas a ação de Deus em favor do ser humano é algo imutável, é algo transformador. Aliás, é uma segurança completa. É por isso que, mesmo convivendo com toda essa situação que aflige o mundo atualmente, do coronavírus, quando temos a clareza que a segurança do eterno é completa, isso traz paz ao coração. Claro que nós nos preocupamos, claro que precisamos tomar providências, precauções, claro, mas isso traz segurança ao nosso coração, porque sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, e porque Ele tem o controle, nós podemos prosseguir na caminhada. Mas o sábio diz: olha, a temporalidade da vida e a sua segurança é uma segurança permanente, é uma segurança completa. E por último ele diz: é uma segurança insuperável. O pregador nos ensina a respeito de um Deus que é totalmente seguro. Nada fica fora do seu alcance, nada fica fora do seu controle, nada fica fora do seu conhecimento. Nenhuma força pode superar o seu poder. Por isso é possível viver de modo esperançoso. Por isso é possível celebrar a vida. No outro momento, o apóstolo Paulo vai escrever à igreja em Roma, e ele vai registrar no capítulo 8, nos versículos 38 e 39. Diz assim a Escritura: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, como eu aplico isso ao meu coração? Como eu aplico isso à minha vida? Queridos, como anda a sua caminhada? Você tem vivenciado a vida com contentamento? Sua segurança de fato repousa em Deus? É Ele que nos guarda. É nele que repousa a nossa esperança. Como é que você tem aproveitado esse breve capítulo que é a sua vida, que por sinal é dádiva do eterno Criador? Nós servimos a um Deus que se humanizou. Havia um abismo que nos separava do eterno Deus, o Deus santo, o ser humano pecador. E esse abismo é ligado. O eterno se humaniza, paga o preço no nosso lugar. Jesus morre a nossa morte e faz isso de maneira perfeita. Mas ele não somente morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. A nossa esperança não reside em coisas. A nossa segurança não repousa em circunstâncias. A nossa segurança repousa em um Deus que é santo, que é poderoso, que é justo, mas ao mesmo tempo que tem cuidado de cada um de nós. Deus nos conhece, conhece todas as nossas limitações, conhece todos os nossos percalços. A Escritura Sagrada registra, e o profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo de número 26, diz assim:
Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Eu queria que nessa noite você pudesse ponderar a respeito da sua vida. E eu quero mais uma vez orar por você. Clamar a Deus junto com você. Vamos clamar juntos? Interceder ao eterno Deus? Pai, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento, quando juntos podemos pensar na Tua Palavra. Quando juntos podemos pensar na vida, Pai, a partir da Tua orientação. Permita que as pessoas que nos escutam neste momento, este homem, esta mulher, esta criança, este adolescente, este idoso, que nos acompanha nesta live, que também, Pai, possam ponderar, reavaliar a caminhada. Deus nos ajude a compreender a temporalidade da vida, mas a compreender não no nosso achismo, a compreender não dando algum jeito qualquer, mas a compreender a partir da Tua soberania. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor é o que criou todas as coisas e que tem o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa caminhada. Abençoa, Pai, cada vida. Tira toda a preocupação, tira toda a ansiedade. Talvez alguns, neste momento, estão preocupados, outros estão ansiosos, outros estão, Pai, incomodados com as circunstâncias ao nosso redor. Mas, Deus, a paz que o Senhor nos concede excede todo entendimento. Permita que meu irmão, minha irmã, que este homem, que esta mulher também celebre a paz do Senhor, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até este momento, a você que junto esteve aqui. Eu quero passar alguns avisos. No próximo final de semana, no domingo pela manhã e à noite, domingo 9 da manhã, a nossa escola bíblica dominical, nós não teremos o culto presencial na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Nós teremos novamente, o nosso culto será transmitido via live. Então eu queria te convidar para você participar juntamente conosco. Convide um amigo, replique, compartilhe para mais um conhecido, um familiar, alguém próximo. E vamos juntos nessa. Próximo domingo, 9 da manhã, nossa escola bíblica dominical. E o nosso culto à noite, às 19 horas. Também quero dar alguns avisos. No próximo domingo, dia 22, a Igreja Presbiteriana do Brasil separou este dia, atendendo ao que prescrevem os artigos 24 e 25 dos princípios de liturgia da Igreja. Os artigos 24 e 25 faz a seguinte descrição, irmãos. Artigo 24, ao capítulo 11, quando trata de jejum e ações de graças. Artigo 24. Sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não seja o dia do Senhor, em casos muito excepcionais de calamidades públicas, como guerras, epidemias, terremotos, etc., é recomendável a observância de dia de jejum, ou cessadas tais calamidades, de ações de graças. E o artigo 25. Os jejuns e ações de graças poderão ser observados pelo indivíduo ou família, igrejas ou concílios. E nós faremos isto, irmãos, no próximo domingo, dia 22 de março, o Dia Nacional de Jejum e Oração, no seio da Igreja Presbiteriana do Brasil, em razão dos surtos mundiais relacionados ao coronavírus, o Covid-19. Então você também é nosso convidado, nossa convidada, para participar conosco do Dia Nacional de Jejum e Oração. Mais uma vez, quero lembrá-los do nosso desafio diário, meio-dia, onde você estiver, clame juntamente conosco. Nós diariamente fazemos isso em nossa igreja, onde o nosso povo se encontra. Todo dia, meio-dia, as pessoas param para orar, para clamar uns pelos outros, para clamar pelos enfermos, para clamar pelos desempregados, para clamar pelas empresas, pelos empresários, pelos trabalhadores, pelas donas de casa, pelos profissionais da saúde, por nossas crianças, pelos idosos. E eu queria que você também clamasse por alguns dos pedidos que nós mencionamos no início, tá certo? Pessoas infectadas pelo coronavírus, controle desta pandemia. Orasse também pelos grupos de risco,
orasse pelos profissionais da saúde, pela oportunidade do anúncio das boas novas. Clamasse a Deus também pelos nossos irmãos cantineiros, que você acrescentasse estes pedidos no desafio ao meio-dia. Estamos juntos nessa. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu coração. Quero aqui também agradecer a equipe que está aqui nessa noite, tá certo? Eles não aparecem aqui na tela,